Você já parou para pensar por que as pessoas mais bondosas, as almas mais puras, parecem atravessar os vales mais sombrios da existência, enquanto outros, que vivem na superficialidade, parecem flutuar pela vida sem grandes turbulências? Parece injusto, não é? Mas e se eu te disser que esse sofrimento não é um castigo, e sim um processo sagrado de forja espiritual, uma preparação divina para algo muito maior do que você pode imaginar neste exato momento? Fique comigo, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma como você enxerga suas próprias lutas e revelar o propósito oculto por trás de cada lágrima derramada, cada noite insone, cada traição incompreensível que você enfrentou. Tem algo profundamente perturbador quando você percebe que quanto mais você se aproxima de Deus, mais o mundo parece se voltar contra você. Não é coincidência, é guerra espiritual. Você vê pessoas ao seu redor vivendo vidas mediocres, mentindo, enganando, manipulando, e aparentemente tudo funciona para elas. Enquanto isso, você que ora, que busca fazer o certo, que caminha na integridade, parece que está sempre enfrentando obstáculos, provações, perdas inexplicáveis. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. O sofrimento dos escolhidos não é aleatório, é intencional. Não por crueldade, mas por necessidade divina. Porque você não está sendo preparado para uma vida comum. Você está sendo moldado para carregar uma unção extraordinária, e essa unção, ela tem um preço. A Bíblia nos mostra isso repetidamente. José foi vendido como escravo, traído, jogado na prisão injustamente, e tudo isso antes de se tornar governador do Egito. Davi foi ungido rei, mas passou anos fugindo nas cavernas, perseguido por Saul, antes de assumir o trono. Já um homem íntegro perdeu tudo, sua família, sua riqueza, sua saúde, e mesmo assim manteve sua fé e foi restaurado em dobro depois. Paulo, o grande apóstolo, enfrentou naufrágios, prisões, açoites, apedrejamento e disse em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5, que assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Você percebe o padrão? Cada um desses escolhidos passou pelo fogo antes de brilhar, e esse fogo não estava ali para destruí-los, estava ali para purificá-los, para remover tudo que era falso, tudo que era superficial, tudo que não resistiria ao peso da glória que estava por vir. Quando você é escolhido, você carrega algo que o mundo espiritual reconhece imediatamente. Você tem uma luz que incomoda as trevas, uma frequência que perturba o reino das sombras, e por isso você se torna um alvo prioritário. Pense nisso como um campo de batalha espiritual invisível acontecendo ao seu redor o tempo todo. Enquanto a maioria das pessoas vive inconsciente dessa realidade, você sente o peso dela. Você sente os ataques, as investidas, as tentativas constantes de te fazer desistir, de te quebrar, de te silenciar. Porque o inimigo sabe algo que talvez você ainda não tenha compreendido completamente. Ele sabe do seu potencial. Ele sabe do impacto que você causará quando finalmente entrar no seu propósito pleno. E por isso, ele investe tanto em te parar antes que você chegue lá. Mas aqui está algo que vai chocar você. Esse sofrimento, na verdade, está trabalhando a seu favor. Cada traição está te ensinando discernimento. Cada decepção está te mostrando em quem você realmente pode confiar. Cada perda está te libertando de apegos que te manteriam preso. Cada solidão está te forçando a desenvolver uma intimidade profunda com o divino que nenhuma multidão poderia te dar. É no deserto que você aprende a ouvir a voz de Deus com clareza. É na fornalha que o ouro é separado das impurezas. É na pressão extrema que o carvão se transforma em diamante. Você não está sendo destruído,
Você está sendo refinado, e esse processo de refinamento, ele dói profundamente, porque está arrancando de você tudo que não é essencial, tudo que não é eterno, tudo que não resistirá ao peso da glória que você carregará. Se você está se identificando com isso, deixe um comentário aqui embaixo dizendo: estou sendo refinado, porque preciso saber que você está compreendendo essa revelação. E se inscreva no canal, porque aqui nós não entregamos conteúdo superficial. Nós mergulhamos nas verdades profundas que transformam vidas reais, de pessoas reais que estão travando batalhas reais no mundo espiritual. Agora vamos mais fundo. Uma das razões mais ocultas pelas quais os escolhidos sofrem é porque eles carregam uma sensibilidade espiritual ampliada. Você sente coisas que outros não sentem. Você percebe energias. Você capta intenções ocultas. Você identifica a falsidade a quilômetros de distância. Essa é uma dádiva, mas também é um fardo, porque significa que você experimenta a vida em uma intensidade muito maior que a maioria das pessoas. Quando alguém te trai, você não sente apenas a dor da traição. Você sente a quebra de confiança em um nível espiritual profundo. Quando você testemunha injustiça, você não apenas observa, você absorve a dor das vítimas como se fosse sua. Quando você entra em ambientes carregados de negatividade, você não sente apenas desconforto, você sente como se estivesse carregando o peso do mundo nos ombros. Essa sensibilidade é o que te torna um canal poderoso de cura, transformação e luz. Mas também é o que te faz sofrer mais intensamente que outros, porque você não consegue simplesmente desligar. Você não consegue ser superficial. Você não consegue fingir que não vê o que vê, que não sente o que sente. E isso, meu amigo, é proposital. Porque Deus precisa de pessoas que sintam profundamente para alcançar aqueles que estão sofrendo profundamente. Ele precisa de alguém que tenha atravessado o vale da sombra da morte para poder caminhar ao lado de outros que estão nesse mesmo vale. Ele precisa de alguém que conhece a dor da rejeição para poder abraçar os rejeitados. Ele precisa de alguém que experimentou o desespero da solidão para poder ser companhia para os solitários. Seu sofrimento nunca foi em vão. Ele está te qualificando para o seu ministério. E tem mais, os escolhidos sofrem porque eles desafiam o sistema. Você não se encaixa nos padrões do mundo. Você não aceita as mentiras que todos aceitam. Você não se conforma com a mediocridade que todos celebram. Você questiona, você busca a verdade, você se recusa a viver uma vida superficial baseada em aparências. E isso incomoda profundamente as pessoas ao seu redor, porque sua mera existência é um espelho que reflete a falsidade delas. Sua autenticidade expõe a máscara que elas usam. Sua busca por propósito revela o vazio que elas tentam esconder com distrações. Sua fé inabalável questiona a incredulidade cínica que elas abraçaram. E por isso você enfrenta resistência, crítica, julgamento, isolamento. Não porque você está fazendo algo errado, mas exatamente porque você está fazendo algo certo. Jesus mesmo disse em João, capítulo 15, versículo 18 e 19, Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Você foi escolhido para fora do sistema e por isso o sistema te rejeita. Mas essa rejeição do mundo é, na verdade, a confirmação de que você pertence a um reino superior. Você não foi feito para se encaixar aqui. Você foi feito para transformar aqui. E toda transformação verdadeira vem acompanhada de resistência, de oposição, de sofrimento. Agora deixa eu te contar algo que talvez ninguém tenha te dito ainda. Seu sofrimento também está te protegendo de algo pior, a arrogância espiritual.
Pense nisso. Se tudo fosse fácil para você, se você não enfrentasse lutas, se você não conhecesse a dor da derrota, se você nunca tivesse sido humilhado, quebrantado, despedaçado, existe uma grande probabilidade de que você se tornasse orgulhoso, presunçoso, inacessível. Você esqueceria de onde veio. Você perderia a compaixão pelos que sofrem. Você começaria a julgar os outros pelas suas fraquezas sem lembrar das suas próprias. O sofrimento te mantém humilde, te mantém dependente de Deus, te mantém compassivo, te mantém real. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, quando menciona que lhe foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, a fim de que não se exaltasse por causa da grandeza das revelações. Mesmo com todo o conhecimento espiritual profundo que Paulo tinha, com todas as experiências sobrenaturais que ele viveu, Deus permitiu que ele carregasse um sofrimento contínuo para mantê-lo enraizado na humildade. Isso não é crueldade, isso é sabedoria divina, porque Deus sabe que sem o peso do sofrimento para nos manter aterrados, nós poderíamos facilmente nos perder na altivez espiritual. E isso seria muito mais destrutivo que qualquer provação temporária. E aqui está outra verdade profunda. Os escolhidos sofrem porque eles estão pagando antecipadamente pelo impacto que causarão. Existe um princípio espiritual de semeadura e colheita, mas também existe um princípio de investimento antes da recompensa. Tudo que tem valor tem um custo, e quanto maior o chamado, maior será o preço que você paga antes de vê-lo cumprido. Você está investindo lágrimas, está investindo noites de angústia, está investindo momentos de solidão, está investindo períodos de incompreensão. E cada uma dessas sementes de dor que você planta no solo da sua jornada germinará em frutos de autoridade espiritual, de sabedoria profunda, de poder transformador, de unção incontestável. Quando você finalmente entrar na plenitude do seu propósito, quando você começar a ver vidas sendo transformadas pelo seu testemunho, pelo seu ministério, pela sua presença, você olhará para trás e entenderá que cada segundo de sofrimento valeu a pena. Porque o peso da glória que você carrega agora só pôde ser sustentado por alguém que foi fortalecido através do fogo. Você não teria a capacidade de carregar essa unção se não tivesse sido preparado através da provação. Seria como colocar vinho novo em odres velhos. A estrutura não aguentaria. Mas Deus, na sabedoria dele, te transformou em um odre novo, capaz de conter o vinho novo da unção que ele está derramando sobre você. Então, quando você se sentir sobrecarregado, quando as lutas parecerem intermináveis, quando você questionar por que tudo parece mais difícil para você do que para os outros, lembre-se, você não está sendo castigado, você está sendo preparado. Você não está sendo rejeitado, você está sendo selecionado, você não está sendo destruído, você está sendo reconstruído em uma versão mais forte, mais sábia, mais poderosa de si mesmo. O sofrimento dos escolhidos não é o fim da história, é apenas o meio. É o capítulo necessário entre o chamado e o cumprimento, entre a promessa e a manifestação, entre a unção e a autoridade. E enquanto você atravessa esse processo, saiba que você não está sozinho. Todo escolhido que veio antes de você passou por isso. Todo profeta, todo apóstolo, todo reformador, todo revolucionário espiritual caminhou por esse mesmo vale. E assim como eles emergiram vitoriosos, assim como eles foram vindicados, assim como eles viram a glória de Deus se manifestar depois do sofrimento, você também verá. Porque esse é o padrão divino. Esse é o caminho estreito, que poucos escolhem percorrer, mas que leva à vida abundante, à autoridade espiritual, ao cumprimento do destino eterno que foi escrito para você antes da fundação do mundo. Então, levante sua cabeça, escolhido, enxugue suas lágrimas,
Não porque a dor não seja real, mas porque ela tem propósito. Não desista agora. Não no meio da sua preparação. Não quando você está tão perto de ver o fruto de tudo que você suportou. O mundo está esperando pela versão transformada de você, aquela que só pode emergir depois que o fogo terminar seu trabalho. Há pessoas que só você poderá alcançar, porque você sentiu a dor que elas sentem. Há correntes que só você poderá quebrar, porque você conhece o peso delas. Há liberdade que só você poderá proclamar, porque você experimentou o cativeiro e foi libertado. Seu sofrimento nunca foi sem sentido. Ele sempre teve um propósito divino oculto, trabalhando silenciosamente nos bastidores da sua vida, moldando você, transformando você, preparando você para algo glorioso. E quando esse algo glorioso finalmente se manifestar, quando você olhar para trás e ver o caminho que percorreu, você não dirá, porque eu, mas sim, obrigado, Deus, porque através desse sofrimento eu me tornei quem eu precisava ser para cumprir aquilo para o qual fui criado. E se você chegou até aqui neste vídeo, é porque isso ressoa profundamente com sua alma. Deixe nos comentários, eu sou um escolhido sendo preparado. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. E se inscreva, porque aqui nós não fugimos das verdades profundas, nós as abraçamos e permitimos que elas nos transformem. Você foi escolhido. Agora ande como tal.